Fala pessoal, tudo bem? Acho que tá gravando agora. Professor Léo por aqui. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Química B, beleza? Essa é a Química B. E hoje a gente vai falar também um pouquinho sobre propriedades coligativas. Só para recapitular, pessoal, essa vai ser a última aula do primeiro módulo de Química B. Nas primeiras 5 aulas a gente viu o estudo das soluções, do comecinho até as misturas de soluções. E para isso eu preparei aquela lista de exercícios que eu comentei na aula passada, beleza? Eu vi que ela ficou um pouco grande quando eu estava fazendo. Eu não me dei conta disso, só vi quando eu estava terminando de colocar os números. Ela ficou um pouco grande, tal, tem uns 70 exercícios por aí. Eu sei que vocês não vão ter tempo de fazer todos, mas tentem fazer alguns, porque ela contempla exercícios desde a aula 1 até a aula 5 e de todas as dificuldades, tanto alguns mais simples quanto alguns mais complexos, beleza? Tentem fazer, podem mesmo procurar, eu estou muito disposto a ajudar vocês, e podem procurar o pessoal no Tira Dúvidas, ok? A aula passada a gente viu uma aula de propriedades coligativas, e nessa vai ser a última aula de propriedades coligativas dentro do simulado, beleza? Não sei quando vai ser o simulado, bem assim, mas eu acho que os coordenadores explicaram, beleza? O que a gente viu na aula passada foi a bilioscopia e a crioscopia. Essas duas propriedades, como eu falei para vocês, são as mais importantes, eu diria, do estudo das propriedades coligativas, porque são elas que têm os efeitos mais pronunciados. O estudo delas representa a maior parte do que a gente vê no nosso dia a dia, beleza? Só que agora a gente vai ver entender a tonoscopia e entender como a tonoscopia implica na bilioscopia e na crioscopia. Porque lembra que eu falei que não está muito bem explicado no ano passado? A gente vai realmente ver o porquê que acontece bilioscopia e crioscopia agora, beleza? Estudando a pressão de vapor e a tonoscopia. Mas o que é pressão de vapor? Aqui vocês vão ver que agora eu não estou falando mais de pressão de vapor, estou falando de pressão máxima de vapor. A pressão máxima de vapor é a maior pressão que os vapores de um líquido exercem em uma dada temperatura. Beleza, por que pressão máxima? Por que é vapor? Eu não entendi. Vamos que eu vou explicar. Vamos supor, pessoal, que eu pego um ambiente fechado aqui com um êmbolo coloco solvente, beleza? Vamos supor que eu coloco água. Você vai observar que com o passar do tempo, algumas moléculas que estão no líquido, algumas moléculas de água que estão no líquido, elas conseguem passar para o estado de vapor, beleza? Elas conseguem sair do estado do líquido e passar para o estado de vapor. É a mesma molécula, só que agora em vez de ela estar no líquido, ela está no vapor, beleza? Por que isso acontece? Algumas moléculas, pessoal, conseguem romper as forças intermoleculares e passar para o vapor. Como assim? O que define o estado de vapor, beleza, pessoal? O estado de vapor é aquele estado, ou estado gasoso, que seja, é aquele estado onde as moléculas estão livres e andando por aí, ok? O que é o estado líquido? O estado líquido é o estado que as moléculas estão juntas e estão ligadas pela aquela coisa que a gente chama de força intermolecular. Como assim? Lembra que, não sei se vocês viram, mas vocês com certeza vão ver que as moléculas no estado líquido, elas, além de terem as forças entre átomos, as ligações, elas têm umas ligações entre moléculas, forças intermoleculares, beleza? Essas forças intermoleculares são o que mantém elas unidas, ou seja, tem uma molécula aqui, uma molécula aqui, uma molécula aqui, uma molécula aqui. É o que mantém elas unidas no estado líquido. O que acontece depois de um tempo quando eu faço esse experimento aqui? Algumas moléculas da superfície desse líquido, que estão ligadas umas com as outras, conseguem atingir uma energia necessária de forma que ela saia do líquido e passe para o vapor. É como se você tivesse uma molécula aqui ligada com várias outras, beleza? Quando ela atinge uma temperatura, quando ela atinge uma energia necessária, energia cinética necessária, ela consegue romper as ligações intermoleculares, ou seja, ela consegue se desligar das outras moléculas e passar para o estado de vapor, como está representado aqui, como essas bolinhas fossem outras moléculas. Com o passar do tempo, pessoal, vocês vão ver que a quantidade de vapor vai começar a aumentar e vai aumentar a pressão que esses vapores estão fazendo. Esse medidor de pressão aqui mede justamente a pressão que o vapor está fazendo. E essa pressão vai começar a aumentar conforme o tempo passa. Só que, pessoal, você vai começar a observar uma coisa interessante. Além das moléculas estarem saindo com uma certa velocidade do líquido, algumas moléculas do vapor voltam para o líquido. Algumas moléculas que conseguiram romper essa ligação e foram para o estado de vapor,
Algumas dessas moléculas perdem um pouco de energia e voltam para o estado líquido, beleza? E passando um pouquinho mais de tempo ainda, você vai ver que a pressão de vapor para de variar. Vai chegar um tempo que você, a partir do início do nosso experimento aqui, que a gente colocou, vai chegar um tempo que a pressão de vapor para de variar. Mas não quer dizer que o vapor parou de acontecer, que o solvente parou de produzir vapor. O que acontece, pessoal, é que nesse ponto de equilíbrio, ou seja, no ponto que a pressão para de variar, ocorre um igualamento. Eu não, nem sei se essa palavra existe, por isso travei um pouco. Mas o que acontece? A velocidade com que as moléculas saem do líquido, ou seja, a velocidade que as moléculas saem do líquido e vão para o vapor, permanece a mesma. Só que essa velocidade que eu falei, pessoal, das moléculas perdendo energia e voltando para o líquido, se iguala a essa velocidade inicial aqui. De forma que o total de vapor não muda. O que isso quer dizer? Que ao mesmo tempo que uma molécula consegue romper energia, consegue atingir a energia necessária para vencer as ligações intermoleculares e passar para o estado de vapor, uma molécula do estado de vapor perde um tanto de energia e faz com que ela volte para o estado líquido, beleza? E isso fica acontecendo, sobe e desce o tempo todo. Mas o que é mais importante é que a pressão de vapor não varia. Quando a pressão para de variar, a gente diz que ela atingiu a pressão máxima de vapor dela, por isso máximo. Porque esse é o máximo de vapor que o líquido consegue produzir para a gente entrar nesse equilíbrio de uma molécula sai, uma molécula entra, uma molécula sai, uma molécula entra. Nesse momento do equilíbrio, é o que a gente diz que é a pressão máxima de vapor. Ele, a uma mesma temperatura, ele não consegue produzir mais vapor. Só que isso é importante. Se eu aumentar a temperatura, eu aumento a pressão de vapor. Por quê? Como eu coloquei aqui, pessoal. A molécula passa para o vapor quando atinge a energia necessária. Esse equilíbrio no final é dinâmico, ou seja, as moléculas entram e saem na mesma velocidade, beleza, pessoal? Só que acontece uma coisa: o aumento da temperatura provoca um aumento da pressão de vapor. Por quê? Porque, gente, pensa só, o que faz a molécula ir para o estado de vapor? Não é ela conseguir atingir uma energia necessária para romper as ligações e ir para o vapor? Beleza, isso está claro. O que é aumentar a temperatura? Não é fornecer mais energia para o sistema? Então, se eu aumento a temperatura, eu estou fornecendo mais energia para o sistema, de forma que eu estou fornecendo mais energia para que as moléculas da superfície consigam ir para o vapor. Ou seja, estou produzindo mais vapor, porque mais moléculas vão ter mais energia e com essa energia elas vão ir para o vapor, beleza? É por isso que se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão de vapor, ok? São três coisas bem importantes que eu acabei de falar, que é entender o que é o vapor e de onde ele vem, o que é importante dizer que é um equilíbrio e não é que o líquido para de produzir vapor, mas ele produz vapor na mesma quantidade que o vapor vira líquido. E com o aumento da temperatura, você tem um aumento da pressão de vapor, beleza? Diretamente proporcional. Uma outra coisa interessante, pessoal, é que a pressão de vapor não depende do volume de solvente analisado. Não importa se tem 1 litro ou 10 litros. A pressão que esse líquido vai fornecer vai ser a mesma nesses dois casos. Por quê? Porque a pressão de vapor não depende do volume, como eu disse, mas sim da natureza do líquido. Ou seja, para o líquido virar vapor, a molécula só tem que romper as forças intermoleculares do líquido, ok? Não importa qual líquido, mas em sim as forças intermoleculares que ele tem, ok? E uma última coisa, pessoal, essa coisa que eu quero que muito que vocês guardem para vocês, é que a temperatura de ebulição é quando a pressão máxima de vapor se iguala à pressão atmosférica. Veja, o líquido tem uma certa pressão de vapor. Quando essa pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, ou seja, quando eu produzo uma pressão tal qual a pressão que eu estou sendo submetido, o líquido começa a entrar em ebulição. Ele fica naquela temperatura por muito tempo até que todo o líquido passe do estado líquido para o estado gasoso. Beleza? E é interessante, pessoal. Eu disse pressão atmosférica, mas se você tiver uma panela de pressão, a pressão que o líquido está sofrendo vai ser maior. Então, a pressão de vapor que ele vai precisar atingir vai ser maior do que a pressão que ele tinha anteriormente na pressão atmosférica. Beleza?
Os líquidos, pessoal, basicamente a pressão de vapor depende da natureza do líquido, como eu disse. E a gente pode analisar isso nos gráficos. Aqui a gente tem um gráfico de pressão por temperatura, beleza? Com várias substâncias, o éter, a acetona, o álcool e a água. Como a gente geralmente analisa os gráficos, pessoal? A gente analisa pelos eixos, a gente observa a pressão com a temperatura. Fixando uma temperatura aqui, em, sei lá, 56 ou perto disso, a gente vai observar que conforme o líquido, alguns líquidos com uma pressão de vapor maior e alguns líquidos com uma pressão de vapor menor, beleza? A uma mesma temperatura, o éter dietílico tem uma pressão de vapor maior do que a pressão de vapor da água. Por quê? Porque a pressão de vapor, pessoal, ela depende basicamente de duas coisas, principalmente de duas coisas. A principal delas é a força intermolecular que o líquido está sofrendo, justamente pelo motivo do que o líquido vira vapor, que é ele conseguir romper. Então, quanto mais forte as forças intermoleculares, menor a quantidade de vapor. E do peso da molécula. Por quê? Para a molécula passar para o vapor, você precisa transformar ela no estado líquido para o vapor, como eu disse. Se ela é mais pesada, você tem que fornecer um pouco mais de energia para que isso aconteça, para que ela atinja essa velocidade e consiga romper essa energia. A gente consegue ver isso aqui, pessoal, no gráfico. Por quê? O éter dietílico tem uma interação que a gente conhece como dipolo induzido. Ele não tem polo nenhum. As interações dele são puramente eletrostáticas, daquela nuvem que você altera e tal. Como o éter dietílico não tem polo, ele tem uma força intermolecular bem fraca. Como ele tem uma força intermolecular muito fraca, é muito fácil para ele que passar do estado líquido para o vapor. Por isso, a uma temperatura de 56 ou por aí, ele vai ter uma alta pressão de vapor. Só que a água, pessoal, é o contrário. A água apresenta uma fortíssima, na verdade, interação intermolecular, que a gente conhece como ligação de hidrogênio. Gente, acabei de esquecer. Não coloquei o tempo. Desculpa, pessoal. Eu vou tentar me controlar aqui, mas eu acabei de esquecer disso. E essa aula é um pouquinho longa, então eu tava preocupado. Mas enfim, vamos recapitular. Falha técnica. Vamos recapitular. Numa mesma temperatura, o éter vai produzir uma pressão de vapor maior, beleza? Por quê? Porque ele tem uma força intermolecular menor. A água, no entanto, pessoal, apresenta aquela força comumente conhecida, muito forte, ligação de hidrogênio. Então, para a água, para a molécula de água vencer essa ligação, ela precisa de muito mais energia. Se você está numa mesma temperatura, ela vai produzir, por consequência, menos vapor. Então, o éter produz muito mais vapor que a água. E a gente consegue ver isso nos outros dois. A acetona, qual que é a força intermolecular dela? Dipolo, dipolo, beleza? Ela já tem uma pressão de vapor um pouquinho menor. O álcool etílico já tem além de ser dipolo, dipolo, você tem o oxigênio e o hidrogênio fazendo uma ligação de hidrogênio. Então você tem uma ligação de hidrogênio. E você tem a água. Só que eu falei também, pessoal, que ela depende do peso atômico. Aí você olha o gráfico, olha a informação, olha o gráfico, olha a informação e fala assim: nossa, o Léo é muito burro e dá aula muito mal, porque ele tá falando coisa com coisa. Eu dou aula muito mal, mas eu não sou tão burro, brincadeira. Nesse caso, pessoal, você vai ver que, obviamente, o peso atômico do álcool é maior do que da água. A água é 18, o álcool deve ser, sei lá, mais que 18, com certeza. Mas eu não lembro agora de cabeça, mas 40 por aí. Enfim, o álcool tem uma massa, um peso atômico muito maior. Por que então ele não tem uma pressão de vapor menor? Ou seja, ele tem uma força intermolecular mais forte? Justamente, pessoal, porque a água é uma excepcionalidade. A água, embora ela tenha uma massa atômica bem baixa de 18, ela é mais baixa do que, na verdade, do que todos os outros. A água é até mais baixa que o álcool etílico, do que o éter etílico, na verdade. Só que, como a ligação dela é tão forte, ela faz com que a pressão de vapor do solvente água seja muito, muito baixa para algumas temperaturas. Justamente por isso, porque a ligação de hidrogênio é um caso muito excepcional, muito mais forte do que todas as outras interações. Beleza? Então, a água, nesse caso, ela é um caso excepcional justamente porque a ligação de hidrogênio que ela faz é um caso excepcional, ok? Esse peso atômico, pessoal, a gente consegue observar muito mais quando a gente está tratando de solventes orgânicos com cadeias bem longas. Por exemplo, se você tem um heptano, um hexano da vida,
um octano, por exemplo, o hexano não, o hexano é uma coisa diferente, mas o octano, com 9, 10 carbonos, assim, você vai ver que a pressão de vapor dele é mais baixa do que todas as outras. Não porque a força intermolecular dele é forte, porque na verdade não é, que é aquela famosa conhecida de polo induzido, bem fraquinha. Só que o peso dele é mais forte. Então, quando você tem uma massa muito grande, você tem que também começar a levar em conta o peso da molécula e não só a força intermolecular, beleza? O que você pode fazer, pessoal, e que os exercícios geralmente fazem, é assim: você compara só força intermolecular, você dá massas parecidas, por exemplo. Se você ignorar a água aqui, se você tem éter, propanona e álcool, você pode usar a força intermolecular com certeza. O éter é mais fraco que a acetona, que é mais fraco que o álcool, beleza? Ou você pode analisar só o peso atômico da molécula. Você dá todas as moléculas com dipolo induzido. E aí você pergunta qual vai ter a maior pressão de vapor, beleza? Mas nesse caso, comparar as duas fica um pouco mais complicado, porque tem que ir num detalhe de cada substância. Só que isso também, esse gráfico também, pessoal, consegue mostrar outra coisa pra gente, olhando só esse eixo que eu estou analisando aqui ainda, que é quanto maior a pressão de vapor de um líquido, mais volátil é a substância. Como assim? O éter, pessoal, ele tem uma pressão de vapor tão alta que ele é mais volátil do que a água. O que é volatilidade? É a capacidade do líquido passar para o vapor. Beleza, então fica claro. Se você tem mais vapor, se a substância consegue produzir mais vapor a uma mesma temperatura, ela é mais volátil. Então, conforme você tem o aumento da pressão de vapor, você tem o aumento da volatilidade do líquido, beleza? Uma outra forma de analisar esse gráfico, pessoal, é usando o outro eixo, usando o eixo, usando o eixo da pressão. Lembra que eu falei que o líquido entra em ebulição quando ele atinge a pressão atmosférica? E qual que é a pressão atmosférica ao nível do mar? Uma que a gente sempre usa. Um ATM. Um ATM, pessoal, não está em mililitros de mercúrio. Um ATM em milímetros de mercúrio é 760. Então, traçando essa linha aqui, eu consigo analisar uma coisa muito interessante, que é a temperatura de ebulição do líquido. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, o éter etílico aqui. Você tem ele a uma temperatura, sei lá, 10 aqui, por exemplo. Você vai aumentando, aumentando, aumentando. Vai chegar um tempo que ele vai ebulir. Em que temperatura ele vai ebulir? Justamente na temperatura que o vapor dele for igual ao vapor a pressão de vapor dele for igual à pressão atmosférica. Consegue entender por quê? Porque nesse ponto aqui é o ponto onde você tem a pressão atmosférica, 760 milímetros de mercúrio. Qualquer substância que atinja qualquer pressão de vapor da substância que atinge os 760 vai começar a ebulir. E o ponto que ela atinge a pressão de vapor, os 760, vai ser a temperatura correspondente à temperatura de ebulição. No caso da água, que é 100, você tem que o ponto quando a água atinge 760, quando a água atinge 760 milímetros de mercúrio, é na temperatura de 100 graus. Ou seja, quando você coloca a água a 100 graus, vai ser quando os vapores delas, a pressão de vapor dela vai se igualar à pressão atmosférica, beleza? E aqui, gente, você consegue ver de novo a diferença da volatilidade. Por quê? O éter atinge a temperatura de ebulição, ou seja, atinge 760 milímetros de mercúrio de pressão de vapor a 34 graus, que é quase 3 vezes menor do que a água atinge. Pensa só nisso. Tipo, o éter é muito mais volátil, ele consegue produzir muito mais. E por isso que as substâncias voláteis apresentam menores pontos de ebulição, porque elas atingem a pressão atmosférica primeiro. É um pouco confuso, mas faz todo sentido. Vamos só recapitular. Quanto maior a força molecular, menor a pressão de vapor, beleza? Por quê? É mais difícil o líquido passar para o vapor. Quanto maior a pressão de vapor, ou seja, quanto menor a força intermolecular, maior a pressão de vapor, mais volátil é a substância. Como assim? É mais fácil para a substância passar do líquido para o vapor, beleza? Como é mais fácil dela passar do líquido para o vapor, é mais fácil ela atingir a pressão que é igual à pressão atmosférica. Ou seja, é mais fácil ela entrar em ebulição. Então, um líquido mais volátil, que é aquele que tem a menor força intermolecular, é o que tem a menor temperatura de ebulição, porque ele consegue atingir os 760 milímetros de mercúrio mais rapidamente, beleza? Isso aqui, pessoal,
foi um pouco confuso, mas foi proposital, para vocês começarem a tentar entender e pararem, voltarem e lerem com mais atenção, porque isso aqui é uma das coisas mais comuns em cair em exercício. Você pega várias informações e tenta juntar, mas um abaixo, um diminui, não sei o quê. Prestem atenção nisso, beleza? A força a PMV depende das forças intermoleculares. Quanto maior a pressão, mais volátil é o composto, e quanto menor a temperatura, mais volátil é o composto de novo, ou contrário, beleza? Beleza, pessoal. O que a gente viu aqui foi de solventes puros. Mas será que quando eu coloco soluto, diluo algum soluto, transformo, faço esse solvente fazer parte de uma solução, será que eu não provoco uma alteração nessa pressão de vapor, como nas outras propriedades? Como vocês já viram no slide que foi o bom que fala antes? Obviamente que sim. E a variação da pressão a variação da pressão de vapor quando o líquido está em solução é a tonoscopia. O que é a tonoscopia? É a definição dela. É o estudo do abaixamento da pressão de vapor de um líquido conforme a adição de um soluto não volátil. Então, quando você adiciona um soluto, você provoca o abaixamento da pressão de vapor. Como assim? Aqui, pessoal, você tem a água pura, beleza? Ela tem uma pressão de vapor maior zona. Quando você dilui um soluto, por exemplo, como em NaCl, você vai observar que ela começa a produzir menos vapor. O vaporzinho dela dá uma enfraquecida. Ou como... Eu nem vou falar sobre o nosso presidente hoje para não estragar o clima, beleza? Mas enfim, quando ela está em solução, a pressão de vapor dela diminui. Por quê? Lembra do que eu falei? Para a molécula do solvente passar para o vapor, o que acontece? A molécula da superfície precisa atingir uma dada temperatura, e essa uma dada energia, de forma que rompa as ligações e passe para o estado de vapor, beleza? Quando a gente tem a solução, pessoal, o que acontece é que você tem moléculas de soluto na superfície, de forma que você impede que algumas moléculas, de forma que você impede que algumas moléculas do solvente atinjam a superfície e consigam passar para o estado de vapor. O que na verdade acontece, pessoal, é que assim, aqui você tem uma mesma probabilidade, no solvente, você tem uma mesma probabilidade da substância ebulir. Qualquer molécula que está na superfície pode atingir uma energia e entrar para o estado de vapor. Aqui não. Como você tem o sólido, o soluto também, e como ele atrapalha as moléculas a virem na superfície, somente algumas moléculas têm capacidade de atingir essa temperatura. Ou seja, você provoca que menos moléculas, ou você diminui a probabilidade das moléculas do solvente passarem para o estado de vapor, beleza? É isso que acontece. E isso explica basicamente todas as outras propriedades, ok? Quando você tem o soluto, ele atrapalha que você produza o solvente. Só reforçando novamente, beleza? Está escrito aqui o que eu falei. A adição do soluto provoca a diminuição da pressão de vapor, você produz menos vapor, ok? Quando você tem soluto, você produz menos vapor, justamente porque o vapor atrapalha. E ele atrapalha justamente porque a superfície do líquido é ocupada por moléculas do soluto, então você tem uma probabilidade de escape menor das moléculas do solvente, beleza? Ou as probabilidades de escape das moléculas do solvente diminuem. Mas, pessoal, como a gente vê isso nos gráficos? A gente vê isso nos gráficos de novo, olhando um gráfico de pressão de vapor por temperatura e olhando o comportamento do solvente puro em comparação à solução. O que eu falei imediatamente agora, tipo, uns 30 segundos anteriores? Que quando você adiciona um soluto, a pressão de vapor diminui. Então, se você tem um gráfico da pressão de vapor só do solvente puro, quando você olha o gráfico da solução, você observa que a pressão de vapor dele diminuiu. A uma mesma temperatura, fixando essa mesma temperatura, antes ele tinha uma pressão maior do que ele tem agora, beleza? Antes ele tinha P2 e ele veio para P. Essa variação de temperatura, o famoso ΔP, é o efeito tonoscópico. Justamente por isso, porque quando você adiciona o soluto, você diminui a pressão de vapor, beleza? Ó, todos os pontos aqui da curva estão abaixo da curva do solvente puro, beleza? A curva da solução sempre vai estar abaixo do solvente puro. Sempre, todos os pontos do solvente puro vão ser acima da solução. Justamente por isso, porque a pressão de vapor diminui na solução. E esse é o efeito tonoscópico.
Só que a partir dele, pessoal, você consegue entender tanto a ebulioscopia quanto a crioscopia. Por quê? Mudei o gráfico agora para a gente olhar a ebulioscopia. Só para falar, o que era a ebulioscopia mesmo? Era o aumento da temperatura de ebulição conforme a adição no soluto, beleza? Como assim? Olha aqui no gráfico. Aqui no gráfico você tem, de novo, pressão por temperatura. Aqui no gráfico você tem a pressão de vapor do solvente puro. Essa curvinha primeira aqui, beleza? Eu devia ter colorido, né? Mas essa aqui. Quando você tem quando você coloca soluto, você de novo provoca a diminuição na pressão de vapor, então a sua curva vai um pouquinho para a direita. Você tem essa segunda curva aqui, beleza? Agora, gente, a gente tem que lembrar daquela coisa que eu falei. Quando o líquido entra em ebulição, atinge a temperatura de ebulição, quando naquela temperatura o líquido produz vapor suficiente para que a pressão de vapor dele se iguale à pressão atmosférica. Então vamos supor que esse P aqui é a pressão atmosférica. Nessa temperatura, nessa pressão, nessa pressão aqui, ó, desculpa, eu tô ruim do mouse de novo, gente. Mas enfim, nessa pressão aqui, como vamos considerar que seja a pressão atmosférica, é quando, nesse ponto aqui, ó, vou até fazer de outra cor, é quando o líquido entra em ebulição. Por quê? Porque nessa temperatura, o solvente puro atingiu a pressão de vapor suficiente para que a pressão de vapor dele se iguale à pressão atmosférica, de forma que ele entre em ebulição. Beleza? Só que olha agora, como a pressão de vapor diminui na solução, o que acontece? Ela diminui aqui também. Então, na temperatura de ebulição antiga do solvente puro, ou antiga não, a temperatura do solvente puro, a pressão de vapor da solução é menorzinha. Ela não atingiu nessa temperatura a pressão de vapor suficiente para entrar em ebulição. Ela está menor do que a pressão de vapor atmosférica, ok? Para ela atingir a pressão de vapor, gente, é muito ruim o amarelo, pergunto tudo. Para ela atingir a pressão de vapor que iguale a pressão atmosférica, ela precisa de um pouco mais de energia, beleza? Ela precisa sair do T2 e ir para o T. Consegue entender isso? A temperatura de ebulição dela precisa aumentar, porque ela precisa de mais vapor para conseguir atingir a pressão atmosférica. É por isso que a ebulioscopia acontece. Porque como esse fenômeno acontece, eu vou até mudar de cor aqui, terceira vez que eu perdi aqui. Como esse fenômeno acontece, você tem uma variação entre, que é esse delta I aqui, você tem uma variação entre o ponto de ebulição do solvente e o ponto de ebulição da solução. Eu não sei se ficou confuso, mas isso é muito importante, por isso que eu vou explicar de novo. Quando você tem a solução e compara com o solvente puro e compara com a solução, você tem uma variação da pressão de vapor. A pressão de vapor diminui. Quando você faz isso, você faz com que a pressão de vapor para a solução atingir a pressão atmosférica e entrar em ebulição, esse processo seja dificultado, de forma que ela precise de mais energia para atingir o mesmo ponto que ela atingia, que o solvente atingia antes. Entende? Antes de você adicionar soluto, o solvente atingia esse ponto, sei lá, vamos supor que era água, em 100 graus, ok? Agora, em solução, esse ponto vai ser diferente. Por quê? Porque a pressão de vapor diminuiu, então para ele produzir a quantidade de vapor necessária, ele vai ter que ter mais temperatura, ou seja, essa temperatura vai ter que ser maior e, portanto, a temperatura vai ter que ser maior para produzir a mesma quantidade de vapor, ok? E é justamente isso que a ebulioscopia não diz, que conforme você tem o aumento da temperatura de ebulição, quando você tem a adição de soluto. Quando você adiciona o soluto, você consegue observar a mesma coisa no gráfico. A pressão de vapor diminui, de forma que você tenha que atingir, para você atingir a pressão atmosférica, você eleva mais temperatura. Beleza? A gente consegue ver isso, pessoal, na crioscopia também. Só que nessa crioscopia tem um ponto interessante. Essa parte aqui do gráfico dos dois é igual. Por quê? Porque o gráfico tá expandido só para vocês entenderem melhor, beleza? Mas o solvente puro, pessoal, sólido, ele vai ser comum para a solução e para o solvente puro líquido. Por quê? Porque quando ele vira sólido, pessoal, o NaCl não tá entrando em solução com ele.
tá virando agora uma mistura heterogênea. Você tem só solvente, ou por exemplo, você só tem solvente puro congelado e você só tem soluto na forma sólida de novo, ok? Então é importante entender que o solvente sólido puro, o gráfico vai ser o mesmo. Só que, pessoal, de novo, como você tem a adição de soluto provoca a diminuição da pressão de vapor, a pressão de vapor lá diminui. Quando a pressão de vapor diminui, o ponto de congelamento também diminui, que é a crioscopia. Por quê? O ponto de congelamento é o ponto onde a pressão de vapor do sólido se iguala à pressão de vapor do líquido, ok? O sólido, sim, ele tem pressão de vapor. Quando a pressão de vapor do sólido se iguala à do líquido, é quando você tem o ponto de congelamento, ok? No solvente puro, seria esse T2 aqui que está marcado no gráfico. Só que, como você diminuiu a temperatura, esse ponto, olha aqui, ó, esse ponto da pressão de vapor, na solução, ele está menorzinho aqui, ok? E de forma que ele encontra a curva do solvente puro, ou seja, sólido, ele encontra a curva do solvente puro e sólido, ou seja, a pressão de vapor da solução se iguala à pressão de vapor do solvente, do sólido, numa temperatura menor. Tá vendo que a inflexão agora, eu vou até desenhar de verde, a inflexão agora está numa temperatura menor do que estava anteriormente. Aqui você tem uma temperatura, ó, no líquido puro você tem uma temperatura, sei lá, 0 graus, se fosse água. Aqui você tem menos 3 graus. Por quê? Porque a solução ideal diminuiu a pressão de forma que o encontro entre a pressão de vapor da solução e do sólido puro seja a uma temperatura menor, que dá origem à crioscopia. A crioscopia é a diminuição da temperatura de congelamento quando você adiciona sólido. Quando você adiciona sólido, você também provoca uma alteração na pressão de vapor, de forma que ela diminui, de forma que a pressão de vapor da solução se iguala à pressão de vapor do solvente puro no estado sólido, numa temperatura muito mais baixa do que se igualaria se fosse o solvente puro no estado líquido, ok? De novo, pessoal, esse assunto é um pouco confuso. Se vocês não estiverem atentos ao que está acontecendo, vocês podem se perder muito fácil. Então é importante que vocês tentem ler o que eu escrevi, podem pausar, tentar olhar o gráfico mais calmamente, entender pelos seus meios o que está acontecendo, ok? Mas é importante dizer que essa parte é bem importante para vocês entenderem o real motivo, ok? A bilioscopia e a crioscopia está lá na aula passada, os fenômenos estão lá, como calcular está lá. Mas o real motivo pelo que acontece é pela variação da pressão de vapor, ok? Da mesma forma, pessoal, que na aula passada, acabei de falar, e é o que a gente vai falar agora, da mesma forma que na aula passada, a gente pode calcular a variação da pressão de vapor quando a gente analisa a tonoscopia através da lei de Raoult. Ela indica para a gente, obviamente, a variação da pressão de vapor. E ela agora tem duas expressões, não só uma. Você tem a primeira, uma expressão aqui, que refere-se ao ΔP sobre a pressão do solvente é igual a uma constante vezes o W. Esse W é a molaridade. Essa constante agora é a constante tonoscópica. Só que agora, em vez de você ter o ΔT só, você tem o ΔT, que é na aula passada, você tem o ΔP sobre a pressão do solvente, beleza? É uma relação bem importante e que faz com que dê a lei de Raoult aqui. Só que outra relação importante, pessoal, e essa é mais fácil de entender o porquê, é que a pressão de vapor da solução é igual à pressão do solvente vezes a fração molar do solvente. Como assim? Lembra que eu falei para vocês que a fração molar na aula 5 ou na aula 4, não me lembro direito. A fração molar é a fração do que você quer sobre o todo. A fração molar do solvente, então, é o quanto de mols você tem do solvente em relação ao quanto de mols você tem do soluto mais o quanto de mols você tem do solvente. Beleza? E ela sempre, como portanto, varia sempre de 0 a 1. Se a pressão de vapor da solução é igual à pressão do solvente vezes a fração molar do solvente, fica fácil entender por que quanto mais soluto você coloca, mais diferente vai ser essa variação, ou mais profunda vai ser essa variação. Por quê? Porque se a solução está concentrada, ou seja, tem muito soluto,
esse X aqui vai ser baixo. Se esse X é baixo, a pressão da solução é bem diferente da pressão do solvente. Consegue entender por quê? Ela é muito menor do que a pressão do solvente. Só que se a solução está diluída, o X está alto. Por quê? Tem pouco soluto, então vai ser quase todo solvente para uma solução diluída, ou com menos soluto, que eu acabei de dizer. Se essa solução está diluída, o X tende a 1. Tendendo a 1, a pressão da solução é parecida com a pressão do solvente, ok? Então é importante entender essa diferença. Que quanto mais diluído, menos o efeito você vai ter. E quanto mais concentrado, mais o efeito você vai ter, ok? Por fim, pessoal, a gente chega agora na osmoscopia. Essa parte do conteúdo é a parte que tem os piores nomes de todos, porque osmoscopia, além de difícil para falar, é feio pra caramba, pessoal, beleza? Se vocês tiverem interesse em nome de filhos, tentem osmoscopia. Eu gostava muito de um que chamava Ubiratã. Eu sou super fã de Ubiratã. Até minha namorada perguntar o significado do nome de Ubiratã e eu pesquisar no Google e não ser muito agradável. Se vocês quiserem, pesquisem o significado do nome de Ubiratã no Google. Acho que eu tô atrasado. Mas pesquisem o significado do nome de Ubiratã no Google e percebam por que não colocar o nome de seus filhos, ok? Mas enfim, a osmoscopia, pessoal, é o estudo da osmose. Mas o que é a osmose? É a passagem de um solvente para o interior da solução desse mesmo solvente através de uma membrana semipermeável. Como assim? Você tem aqui um arranjo experimental. Você tem, de um lado, o solvente, aí você divide o solvente com uma membrana semipermeável e coloca uma solução do outro lado. Após um certo tempo, pessoal, você vai ver que tem um fluxo de solvente para a solução. Ou seja, passa um pouco do solvente para a solução, transformando a solução em uma solução mais diluída. É isso que é a osmose. A osmose é também muito explicada lá na biologia, na parte de células e tal, explicar o que é osmose e tal, baseado nas células. Mas não é um assunto que não é nessa perspectiva que a gente vai ver. Osmose é basicamente isso aqui, ok? Você ter uma solução em um solvente e o solvente entrar. Só que também, pessoal, isso pode acontecer com duas soluções. Só que agora, em vez de você do solvente só sair do solvente, ele sai de uma solução mais diluída para uma solução mais concentrada. Como assim? Desse lado agora esquerdo, pessoal, você tem uma solução de 0,1 mol. Nesse lado direito, você tem uma solução 0,2 mol por litro, ok? O fluxo do solvente vai ser da solução menos concentrada para a solução mais concentrada, ok? De forma que no final, as soluções tendem a se aproximar da concentração. Por quê? Porque a solução menos concentrada aqui inicialmente, ela fica mais concentrada. Ou seja, ela sai de 0,1 e vai para mais que 0,1. Só que a solução que estava mais concentrada inicialmente, ela fica mais diluída. Entra solvente nela. Entrando solvente nela, ela fica mais diluída e a concentração sai de 0,2 e vai para menos do que 0,2. De forma, pessoal, é só olhar a flechinha. A concentração de A tenta se aproximar de 0,2 e a concentração de 0,2 tenta se aproximar de 0,1, que é a concentração de A. Beleza? Então é interessante saber. A osmose acontece tanto quando você tem solvente e solução, quando você tem uma solução diluída e uma solução concentrada. Ok? Só que, pessoal, tem um jeito de impedir a osmose, que é aplicando o que a gente conhece como pressão osmótica. O que é a pressão osmótica? É a pressão necessária para impedir que a osmose ocorra, beleza? E agora, em vez de você ter esse sistema aberto que eu coloquei antes, tá vendo? Em vez de você ter um sistema que está aberto, de um lado, você fecha e aplica uma pressão. Essa pressão eu vou chamar de π, beleza? Vai chegar um tempo que você vai atingir uma pressão tal que não vai ter fluxo de solvente para a solução. O solvente vai ficar lá e a solução vai ficar nela também. Não vai ter fluxo nenhum. Essa é a pressão osmótica. Simples assim, beleza? A pressão osmótica, pessoal, é muito parecida com a pressão dos gases ideais. Por quê? A pressão dos gases ideais, o que era? PV igual a nRT. Ok? O que é a pressão osmótica? PV é igual a nRT, vezes o fator de Newton. Só tem essa diferencinha. Mas perceba, a expressão mais comum é essa aqui, ó.
Π é igual a concentração molar vezes a constante geral dos gases, vezes a temperatura, que está em Kelvin, importante, e o fator de Van 't Hoff. O fator de Van 't Hoff, galera, peraí. O fator de Van... Tinha um negocinho na minha cara aqui. O fator de Van 't Hoff é, de novo, importante. Por quê? Como a molaridade não contempla se você tem mais partículas ou menos partículas, você sempre tem que considerar o fator de Van 't Hoff, ok? Se você tem... Nesse caso, você tem a π igual a mRt vezes I. Só que se você pegar esse m e abrir, ou seja, rearranjar, você vai obter essa expressão de baixo aqui, que é a menos usual, mas eu só coloquei para comparar com PV nRT. Por quê? N sobre V é a molaridade. Se passando o V de cá para lá, você tem o PV nRT vezes o fator de Van 't Hoff. Ok? Aqui, pessoal, a pressão osmótica é bem interessante, a gente estuda ela, principalmente para entender por que acontece a osmose reversa. A osmose reversa, pessoal, é quando, em vez de eu aplicar só π, perdão, eu perdi. Quando eu faço esses riscos aqui é porque eu perco o mouse e não faço ideia de onde ele está. Aí eu risco para saber. Mas a pressão, a osmose reversa é que em vez de eu aplicar só π, eu aplico mais que π. De forma que o solvente da solução, em vez de ele entrar, agora ele sai. Por isso a osmose reversa. Na osmose, você tem o solvente entrando na solução. Na osmose reversa, você tem a solução passando para o solvente. Para isso acontecer, você tem que aplicar π, ok? Ou mais que π, na verdade. Esse carinha aqui só está aqui porque esse é um dos equipamentos que você usa para fazer osmose reversa. Beleza, pessoal? Não cabe entrar no detalhe aqui, mas isso é muito comum para fazer com que obter a água pura da água do mar. A água do mar é salgada, é uma solução. Se você quer obter só água, você aplica uma solução, uma pressão nela, tal qual a água sai mesmo. Sai da solução e entra numa região que tem só solvente, ou uma região de solução bem menos concentrada. Beleza, galera? É isso aqui por hoje, pessoal. Eu sei que passei do tempo, me descontrolei um pouco, principalmente também que eu não tinha colocado o horário. Essa aula vai ficar um pouco longa justamente porque é um pouco difícil, um pouco complicado entender os conceitos que a gente abordou hoje. Não se preocupem, mas tentem dar uma olhadinha nos gráficos, tentem entender o gráfico acontecendo, principalmente entender aquela parte da variação conforme o solvente, ok? Porque entendendo aquilo você consegue entender mais fácil o resto, ok? É isso por hoje, pessoal. Agradeço muito quem ficou até aqui. Lembrem-se de fazer a lista e até uma próxima aula. Ok? Obrigadão, gente.